Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre filosofia patrística, um dos momentos importantes da época ali da transição da filosofia antiga para a filosofia da Idade Média. Antes de passar para o nosso vídeo, deixa aquele likezinho aqui, né? Clica também no sininho para receber notificações, se inscreva em nosso canal e bora lá! Galera, quando a gente fala de filosofia patrística, a gente está falando do período aqui que vai do século I ao século IV depois de Cristo. Portanto, é o período de transição da antiguidade, dessa filosofia antiga para uma filosofia medieval, e ela é feita também aqui pelos chamados pais da Igreja Católica. Tá? Aqueles que estão desenvolvendo as primeiras noções, os primeiros ensinamentos da Igreja Católica, por isso patrística, né? Vem desse patris, pais, né? E esse período também, galera, é interessante notar que ele é um período dentro da história da filosofia que está começando junto com o cristianismo. Tá? A Marilena Chauí, professora de filosofia brasileira, ela diz que a filosofia patrística ela se inicia, assim, se for colocar um momento mais exato, com as cartas de São Paulo, né, e as cartas de São Pedro, ou seja, bem no comecinho com a fundação da Igreja Católica. Então a gente já tem um primeiro momento filosófico registrado aqui que está trazendo essa concepção cristã. Nesse início, a gente está falando do início da era cristã, início do cristianismo, nós temos a necessidade de se fazer apologias do cristianismo. Por quê? O cristianismo ele só torna uma religião oficial do Império Romano, permitida a partir do século II depois de Cristo. Tá? E mesmo nesse início, não era assim uma religião extremamente popular, né? Não era uma doutrina extremamente popular em canto nenhum do mundo. Então, os primeiros pensadores, eles precisavam defender os ideais cristãos, fazer apologias dos ideais cristãos e levar o cristianismo, né, convencer as pessoas a aderir ao cristianismo. Então, nós temos padres apologistas que estão trabalhando nesse sentido, dois nomes principais, Tertuliano e Justino. E é engraçado que cada um tinha uma concepção diferente. Tertuliano, por exemplo, ele era um crítico ferrenho da racionalização da fé. Então, ele era contra a utilização da filosofia grega para se justificar a fé cristã e os dogmas cristãos que estavam surgindo. Tá? Ele era contra a utilização da arte, era contra a utilização da filosofia grega, porque na sua concepção a filosofia grega era pagã, então ela não cabia ali junto com o cristianismo. Justino já ia para uma linha diferente. Justino era adepto da filosofia grega, da utilização da filosofia grega, principalmente dos escritos de Platão, para buscar fazer essas apologias e levar o cristianismo a um número maior de pessoas e conseguir também uma certa racionalização da fé. Justino estava dizendo ali que a filosofia grega, apesar de não ter ainda, ser pagã, né, não ter contato ainda com o pensamento cristão, ela estava iluminada, aqueles filósofos estavam de certo modo iluminados pela luz divina, por isso que eles tiveram ideias filosóficas tão brilhantes. Bom, pessoal, essa primeira fase das apologias, ela é marcada então pelo início da teologia cristã, a criação dos primeiros dogmas também do cristianismo. Esses pensadores, inclusive os que a gente vai ver aqui como os principais da patrística, eles estão fundamentando, né, os primeiros dogmas, a primeira, vamos dizer assim, a primeira fundamentação mais racional daquilo que já estava nas escrituras sagradas, né, na Bíblia. É um período de grande influência, então, do pensamento de Platão. Tá? Os patrísticos ainda não tinham tanto acesso aos escritos de Aristóteles, isso só vai acontecer depois, né, escolástico, com acesso maior ao pensamento aristotélico, e é por isso que os patrísticos estão fundamentando suas teses, principalmente nos chamados neoplatônicos, que são pensadores já da era cristã, que se dedicaram ao estudo dos escritos de Platão. Dois nomes principais, Plotino e meu xará Porfírio. Tá? Eles estão buscando entender
o pensamento de Platão, e esses padres da patrística, os filósofos patrísticos, vão pegar essa leitura de Platão dos neoplatônicos, principalmente de Plotino e Porfírio, e transferir isso, né, dar a esse pensamento uma roupagem, uma conotação mais cristã, né, fazer com que o pensamento de Platão se encaixe ali nos moldes do cristianismo. Principais pensadores do período: Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, né, canonizado depois, Santo Agostinho, e Boécio. O Agostinho ele tem uma história interessante porque ele não teve uma formação católica desde pequeno, né, desde criança. Ele veio se converter ao cristianismo já com 32, 33 anos de idade, né, então ele narra essa trajetória dele, inclusive ele utiliza esse período anterior da vida dele, que ele esteve em contato com outras vertentes religiosas e outras concepções filosóficas, ele utiliza isso para explicar no seu livro Confissões como que deveria ser esse período de transição e a aceitação da fé em Cristo, da fé em Deus, né, para um cristão. E ambos, tanto Agostinho quanto Boécio, eles estão, a gente pode colocar como uma marca do pensamento dos dois, que eles estão fundamentando a questão do livre-arbítrio, tá? Que é uma questão filosoficamente muito importante dentro da teologia cristã, porque ela é uma marca da questão do problema ali, né, que coloca em relação ao pecado, ao pecar e ao agir bem, né, para ir ou não para o paraíso. Tá? Então, a questão do livre-arbítrio é o seguinte: um dilema antigo que se tinha, né, que já chegou nesse período, mas que já tinha ocorrido antes, era o seguinte: se Deus é bom, ele é poderoso, ele é todo poderoso, ele é onipotente, onisciente, onipresente, por que ele deixa que os seus... E ele sabe, né, que a pessoa vai pecar, por que ele deixa essa pessoa cair no pecado? Porque, afinal de contas, ele é onisciente e ele é onipotente, ele pode mudar o rumo dela. Agostinho e Boécio depois vai reforçar isso, vai colocar que é a questão do livre-arbítrio. Deus deixa as criaturas livres para seguirem o seu caminho. Então, se a pessoa busca o caminho de Deus, na concepção agostiniana, ela está buscando o caminho do bem. Se ela se afasta do caminho de Deus, né, do caminho que leva a Deus, ela está mais longe do bem, que é Deus, do supremo bem, então ela está chegando ao mal. E com isso Agostinho resolve outro problema teológico, que é: se Deus é todo poderoso, por que existe o mal? Né? E aí ele está falando, olha, o mal ele é a ausência de Deus. Né? Aonde Deus está presente, né, quanto mais próximo de Deus, mais próximo do bem. Quanto mais longe de Deus, mais próximo do mal. Sobre filosofia patrística é isso, galera. E se vocês gostaram do assunto, tem mais videoaulas nossas aí sobre Santo Agostinho, né, sobre outros assuntos relacionados à patrística. Vou dar uma licencinha agora para vocês tirarem o print. Fiquem à vontade. É isso aí, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem nosso vídeo à vontade, sigam-nos nas redes sociais também. E se tiverem alguma dúvida, né, quiser fazer algum comentário, deixa aqui na caixa pra gente. E não se esqueçam de acessar os nossos materiais também, que estão aparecendo linkados aqui embaixo. Até a próxima!